Oi, oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 12ª aula para o sexto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução, um breve resumo aos estudos de História. Então, para se iniciar, para se ter essa introdução aos estudos de História, a gente tem que começar, óbvio, entendendo o que é a História. Então, hoje a gente vai ver o que é a história, para que ela serve, por que estudar a história e também qual a sua importância dentro da nossa sociedade, certo? Então vamos lá, começando a ver o conceito de história, onde ele surgiu e como ele começa a ser empregado na sociedade. Observem aí. História vem do grego histor. A utilização da palavra história pela primeira vez foi na Grécia Antiga. Ela origina-se de histor, palavra grega que significa testemunho. Depois, a história foi identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista escrevendo no presente sobre os acontecimentos do passado. Mais tarde, ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática: ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Então, a história ela tem essa sucessão de conceitos e significados. A gente não tem como entender a história como um conceito único e um conceito que não se dinamiza, certo? Então, o conceito de história ele vem sendo empregado. Então, atualmente, ele tem um conceito que é uma ciência que estuda todos os valores humanos, certo? Não é só a simples contagem de fatos que aconteceram no passado, não é só o fato de você contar histórias do passado, mas é uma ciência que estuda e vai analisar comportamentos humanos para tentar, no presente, entender acontecimentos do passado, certo? Então, a gente vai ver agora como que surgiu o primeiro emprego da palavra história. Observem aí. Continuando. A gente tem o Heródoto, que é considerado o pai da história. E aí tem essa imagem que é uma escultura do Heródoto. A palavra história tem sua origem nas investigações de Heródoto. O grego Heródoto, que viveu no século V a.C., é considerado o pai da história e primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado para obter o conhecido histórico. Então, o Heródoto é justamente considerado o pai da história por ser o primeiro investigador a tentar compreender os eventos do passado para, no presente, conseguir compreender todos esses mecanismos em que os humanos acabam por deixando vestígios onde a história passa a ser contada. Esses vestígios, que vão ser chamados de fontes históricas, que a gente vai ter uma aula só para estudar sobre essas fontes, elas são o principal mecanismo de desenvolvimento da história. É através dessas fontes que os historiadores, e aí a gente tem como exemplo Heródoto, que é o primeiro historiador e o pai da história, foi através dessas fontes e dessas investigações que ele passa a estudar os acontecimentos passados naquele período em que ele viveu, que aí está datado como século V a.C. Mas vamos lá, continuando. Vamos ainda tentar melhor dinamizar esse conceito de história. O que é história? Então, história é tudo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio define história de forma tradicional como narrativa de fatos e conhecimentos adquiridos pela tradição ou por documentos. História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. É meio complexo, mas o conceito de história é esse conceito que a gente consegue definir como a ciência que estuda os acontecimentos e fatos do passado, certo? Só que a gente não pode, de uma forma geral, generalizar e dizer que a história ou que o objeto de estudo da história é o passado, certo? Então, a história e o ofício de historiador, que é quem pratica a história, não está
não está, como eu posso dizer, generalizado e não está com o intuito só de estudar o passado, mas ele passa a estudar todas as ações humanas. Então a história passa a ser um estudo de ações humanas, de pessoas, certo? Em determinadas épocas, em determinados períodos, e através de tudo que rodeia a ação humana, então o trabalho, a produtividade, a economia, a saúde, todas essas características que envolvem, dinamizam a ação humana, elas são estudadas para tentar se entender os acontecimentos e fatos do passado, certo? Então a gente vai ver agora o conceito de história segundo alguns historiadores muito famosos. Observem aí. História inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. E aí é uma citação de Peter Burke no livro A Escrita da História, Novas Perspectivas, onde esse historiador relata que a história ela vai incluir todo esse traço e todos os vestígios daquilo que o homem fez ou pensou em fazer também. A história ela não é só a seção de fatos e acontecimentos que foram datados, mas de uma inúmera possibilidade de desmembramento de tradições, culturas, de políticas, de saúde, de política pública, de dinamismo. Então, a gente tem muitas e muitas características dentro do estudo da história. Segundo conceito, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Lembra que a gente falou que a maioria das transformações que acontecem, principalmente na nossa natureza, na nossa paisagem, ela é fruto do trabalho humano, certo? E esse trabalho humano, que pode ser definido também como a cultura ou os traços e apropriações não, e manifestações culturais podem também ser dinamizados dentro da história. Mas afinal, história é o seguinte, observem, a história passa a ser um processo dinâmico, certo? Porque ela não é estagnada e não é uma coisa única e uma coisa que é parada em determinado período, ela é dinâmica. A história estuda a ação dos homens, então todas as ações que envolvem o cotidiano e as tradições e os costumes humanos é estudado pela história. Também é o estudo do passado, certo? A história, por ter esse papel de investigar, ela acaba sendo também o estudo desse passado, então de todos os acontecimentos passados. É a ciência dos homens do tempo, é a narração de fatos e também a narração de fatos, né? São esses 5 principais pontos em que a história pode ser conceituada, certo? Continuando. Mas para que estudar a história? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para compreender o presente, certo? Então a história também tem esse objetivo de resgatar aspectos culturais e não só de contar os fatos por si só, certo? Mas com o objetivo sempre da gente aprender o que passou para tentar entender o que está passando, certo? No presente. E aí, continuando, qual o objeto de estudo da história? Como eu falei para vocês, e aí tem até uma ideia que é de outro historiador, que é Mark Bloch, que ele diz que a ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda. O objeto da história é, por natureza, o homem. Então, o objeto da história é o homem e não o passado. Se o objeto da história é o homem passa a ser um sujeito histórico, certo? O homem é um sujeito histórico e os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Então, os registros históricos, eles são feitos pelo ser humano, que também é um sujeito histórico. Por exemplo, a gente tem nas nossas populações indígenas aqui no Brasil, manifestações, na verdade, cultura material, materiais que eles produziram há séculos atrás, que o trabalho do historiador, o trabalho de investigar, ele consegue descobrir as finalidades daqueles materiais, para que eles eram utilizados, qual o intuito dele ser criado. Então, todas essas produções, elas são parte também do trabalho do historiador, certo? Como também um sujeito histórico.
E aí a gente já antecipou o nosso último pergunta dentro dessa aula, que seria: quem é o responsável pelas informações, pelos dados, pela pesquisa? Então, se a gente estudou a história, quem é o responsável por dinamizar e por perpassar todos esses acontecimentos e fatos estudados? Obviamente, o responsável por todos esses acontecimentos é o historiador, certo? E o historiador, ele passa a interpretar os fatos históricos, né? Então ele vai analisar e interpretar aqueles fatos que aconteceram, analisa registros que foram deixados, que aí a gente falou que são as fontes históricas, esses vestígios que foram deixados durante toda a história da humanidade, estuda documentos e fontes históricas e busca vestígios que possam fornecer informações à investigação. Então, tudo aquilo que pode agregar dentro da investigação passa a ser utilizado dentro do papel do historiador, certo? Seja um poema que foi escrito por Heródoto, por exemplo, que é considerado o pai da história, seja as túnicas que eram utilizadas pelos romanos, que diz muito sobre aquele período da história. Então, todos esses vestígios que foram deixados pelos humanos, que são sujeitos históricos, ajudam no trabalho investigativo do historiador, certo? Então, basicamente, a gente conseguiu passar o que seria esse conceito de história. Eu sei que é um conceito bem dinâmico, como a gente viu, mas a gente tem que entender que a história, o conceito de história, ele vai muito além de uma simples contagem de fatos e de acontecimentos do passado, certo? A história é uma ciência que vai estudar, vai investigar esses acontecimentos e não só contá-los como a gente costuma achar que é. Então vamos fazer agora duas questões rápidas para a gente, bem objetivas para a gente melhor memorizar esse conteúdo, certo? Primeiro, com base na nossa aula, podemos concluir que a ciência história, na verdade, letra A, estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra, se fundamenta unicamente em documentos escritos, estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou, estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Então, a alternativa correta, logicamente, é a letra C, certo? A ciência e a história estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. E é a partir daí que surge o trabalho e ofício do historiador. Então, vamos lá agora ver a nossa segunda questão. Questão básica e conceitual. Defina o que é história. É claro que vocês podem, com as palavras de vocês, definir o que é história. Até peça esse exercício de vocês agora mesmo, para vocês mesmos, anotem no caderno o que é história, o que vocês conseguiram compreender do conceito de história. Eu trouxe o conceito para vocês, que foi o conceito que a gente viu no começo da aula, que é tudo aquilo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. E aí tem a definição, inclusive, do dicionário Aurélio, que diz que define história de forma tradicional como narrativa de fatos e conhecimentos adquiridos pela tradição ou por documentos, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o nosso conceito de história na nossa aula. A gente vai ficando por aqui. Para vocês terem acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima aula.